A sede do Partido Comunista Português, em Tomar, recebeu nesta segunda-feira uma conferência de imprensa, sendo que o objetivo passava por um balanço da ação desenvolvida pela Coligação Democrática Unitária na Câmara Municipal de Tomar. E relativamente a essa avaliação, registro para o setor financeiro, onde o vereador Bruno Graça revelou um montante que já atinge 1.700.000 euros em faturas não contabilizadas desde 2012. Tendo em conta esta situação, a CDU propôs já a realização de uma avaliação aprofundada da situação económica da autarquia. O objetivo é proceder a um pequeno balanço do trabalho realizado nestes últimos 6-7 meses a nível do trabalho da variação na Câmara Municipal de Tomar, por parte da CDU, tendo por base sempre a base de entendimento que foi assinada entre a CDU e o PS. O que vamos aqui apresentar, efetivamente, é o trabalho realizado pelo vereador. Depois, se houver alguma questão a nível do trabalho, não só da Câmara, mas da Assembleia Municipal ou Comunidade Intermunicipal, estamos aqui à vossa disposição. Vamos começar então. Ora bem, então, boa tarde e, como disse aqui o Paulo Macedo, ia dividir isto em duas partes. Digamos assim, uma primeira parte que é mais descritiva, portanto, coisas que efetivamente a CDU pegou e que tem responsabilidades e dá o ponto da situação de cada uma das coisas. E depois iria eventualmente também ir-se a tocar num ou noutro ponto que nos parece importante dar uma opinião sobre questões que são, do nosso ponto de vista, da máxima importância. E no final, estaria, portanto, à disposição para responder às questões que vocês queiram colocar. Portanto, como sabem, a CDU tem um conjunto de áreas de responsabilidade, que foram, de alguma maneira, reestruturadas e também, de alguma maneira, ligeiramente ampliadas após a entrada em vigor da nova reorganização dos serviços da Câmara, portanto, novo organigrama. Sendo certo que também ainda pode eventualmente haver mais algumas questões que estão em cima da mesa para ser discutidos e que irão decorrer fundamentalmente, ou pelo menos em termos de clarificação, que vão decorrer dos protocolos que estão a ser e os planos de execução que estão agora a ser feitos, os contratos de execução que estão a ser feitos com as juntas de freguesia. No novo organigrama foi criado, portanto, um gabinete, o Gabinete de Economia Local, por sugestão da CDU, gabinete que vai tentar e vai procurar atuar não só em algumas áreas onde efetivamente já atuava, como sejam os mercados, as feiras, o viveiro, a Quinta Marmorais, mas vai também, portanto, pegar, digamos, noutras áreas, e particularmente numa área que nós consideramos muito importante e que dá coerência, digamos, a todo o trabalho que nós estávamos a desenvolver, que é a área digamos, a atividade comercial, digamos assim, no Conselho, a nível do Conselho. Portanto, é uma área, o comércio é uma área onde nós vamos naturalmente procurar trabalhar, investir, ouvir pessoas e, de alguma maneira, procurar dinamizar, criar condições em que, efetivamente, o comércio local possa dar, enfim, alguns passos no sentido de poder ser importante e estratégico em termos do desenvolvimento e da economia do Conselho. Ligado, portanto, depois ao gabinete, embora não esteja propriamente inserido diretamente, está no gabinete, mas, digamos, não é uma atividade de economia local, portanto, temos ainda a área da saúde e temos os cemitérios e temos também uma atividade que vamos ver até onde é que ela vai,
quais as possibilidades, ou pelo menos neste momento estamos responsáveis por desenvolver, que é a recuperação, a regeneração da mata dos Sete Montes. Portanto, quer na parte dos jardins, quer na parte do edificado, digamos assim, da recuperação do edificado, quer em termos do plano de florestação, digamos, que é necessário, digamos, para podermos intervir, é preciso elaborá-lo. Portanto, estes são, digamos, o âmbito que neste momento nós tocamos. Há uma área que vai ser clarificada, que poderá, ainda não há certezas como é que ela vai ficar, mas que vai ficar clarificada agora neste processo de transferência para as juntas, que é a área dos jardins. Portanto, a área dos jardins, dos espaços verdes, não é da responsabilidade da CDU neste momento, embora a gente estejamos a fazer algum trabalho nessa área, digamos, é uma área, digamos, que neste momento está do foro da competência do Presidente de Câmara, mas isso também pode eventualmente ter algumas alterações, ou pelo menos clarificações, de maneira a que toda esta área dos jardins, que hoje está um pouco, tendo muita gente, digamos, responsável por ela, se calhar por isso está demasiado descoordenada e demasiado desgovernada, e, portanto, é preciso, efetivamente, encontrar, digamos, uma linha de atuação coerente para toda esta área. Falando de algumas coisas que foram feitas em cada uma destas áreas responsáveis da CDU, digamos que no campo da saúde temos vindo a perseguir uma estratégia que pretende, de alguma maneira, credibilizar, digamos, a atuação e a posição da autarquia do município junto das entidades envolvidas, digamos assim, neste importante serviço público. Portanto, fizemos um conjunto largo de reuniões que se prenderam com os problemas levantados e que ainda estão por resolver da fisioterapia. Reunimos com os dois secretários de Estado da Saúde, em que colocámos um conjunto largo de preocupações, quer a nível hospitalar, quer a nível dos cuidados paliativos, dos cuidados primários. Fizemos também reuniões com os diretores das unidades familiares de saúde, fizemos reuniões com a diretora executiva do ACES, fizemos reuniões, promovemos uma reunião em que participou o Sr. Presidente da Câmara de Ferreira de Zézer e a diretora executiva do ACES, um conjunto de diretores de unidades familiares e, enfim, outros pessoal ligado à saúde, em que foi apresentado e debatido um projeto apresentado por o Dr. Gomes Branco e a sua equipe, e que tem a ver em dar uma dimensão maior à unidade familiar Santa Maria, portanto, estendendo a sua ação, digamos, ao território de Ferreira de Zézer, podendo, com isso permitindo, não só dar escala, criar maior capacidade de fixação de médicos e de enfermeiros, portanto, pessoal da saúde, mas também resolver, ou ajudar também a resolver, um problema importante que é, naturalmente, que são vizinhos, não é do nosso território, mas que é a grande falta de médicos, médicos de família, portanto, naquele concelho. Todo este envolvimento com estes diferentes concelhos e esta atitude que nós temos tido é um bocado no sentido de mostrar, ou procurar começar a fazer caminho, no sentido de mostrar que mesmo o Centro Hospitalar do Médio Tejo, a sua sustentabilidade passa muito por a fidelização de clientes, portanto, de utentes, quer de Orém, quer de Tomar, quer de Ferreira de Zézer. Portanto, é aqui que há uma grande concentração, efetivamente, de potenciais utentes e, do nosso ponto de vista, é preciso criar condições para que estes utentes não, digamos, não comecem a desencadear, como está a acontecer com o Conselho aqui vizinho de Orém, digamos, não comece efetivamente a haver um desejo legítimo, se calhar, naturalmente, seja de Lamora seria assim, legítimo de ter uma boa assistência hospitalar e, portanto, haver o problema
de esses utentes poderem deixar de servir do Centro Hospitalar do Médio Tejo e passarem, digamos, a deslocar-se para a Leiria, o que pode pôr em causa, inclusivamente, a sustentabilidade, portanto, do processo. Toda esta questão de saúde é uma questão que está em efervescência, há muitas movimentações de muita gente, de muitos setores, a última das quais, ou uma das últimas, passou-se a nível do Médio Tejo, com a Sra. Presidente da Câmara de Abrantes, Presidente da Câmara de Abrantes, portanto, falar numa unidade, digamos, local de saúde, que iria transferir, digamos, que unificaria os serviços hospitalares com os cuidados primários, mas que nós, naturalmente, temos de ter muita atenção o que é que daí pode resultar em termos de efetivas prestação de serviços depois a toda esta população destes territórios do norte do Médio Tejo. Houve já um problema também, como sabem, em Alviobeira. Nós entramos imediatamente em contacto com a diretora do ACES portanto, ela garantiu-nos que o problema estaria ultrapassado de imediato com, digamos, a deslocação de médicos que iriam lá, que garantiriam, portanto, de imediato horas de assistência à população e, digamos, estar a tratar de, a muito curto prazo, portanto, o médico que já estava lá continuar, uma vez que se tinha reformado, mas, portanto, continuar ao serviço daquelas populações. A juntar ainda nesta questão da saúde e para tornar isto mais complexo, também penso que sabem que saiu uma portaria recentemente que faz classificações de hospitais, que é uma portaria aberta, muito aberta, digamos, e que vai permitir fazer tudo aquilo que efetivamente o poder político central quiser fazer. Portanto, por tudo isto, dizer-vos, portanto, que nós estamos atentos, estamos a trabalhar, estamos a acompanhar todos estes processos, todos sabemos que se trata de responsabilidades do Poder Central, não é ao município que pode, de alguma maneira, digamos, ter decisões nestas áreas, mas a CDU e o Executivo têm acompanhado a posição que a CDU tem defendido em termos de Executivo, portanto, vai bater-se, por um lado, por credibilizar efetivamente todo este trabalho, fazer com que efetivamente as diferentes entidades considerem a Câmara de Tomar como, digamos, um parceiro que sabe do que está a falar e que tem ideias e que tem propostas. Podem aparecer a curto prazo propostas que neste momento são meras ainda estudos e hipóteses, mas podem aparecer efetivamente algumas propostas dentro de algum tempo, digamos assim, do tempo que, enfim, que as coisas, naturalmente, nestas áreas e dada a situação de ligação ao Governo, portanto, exigem, mas podem aparecer propostas novas. Uma coisa que está já decidido é que ainda este ano, provavelmente mais para o fim do ano, mas ainda este ano, a Câmara irá promover uma Semana da Saúde. Portanto, Semana da Saúde que vai ter em linha de conta, portanto, fazer um levantamento de todas as estruturas ligadas à saúde do nosso território e vai ter, digamos, debates com pessoas ligadas a cada uma das áreas, quer seja na área hospitalar, quer seja nos cuidados primários, nos cuidados continuados ou paliativos. Portanto, ainda em 2014 irá acontecer, digamos, essa Semana da Saúde com estes objetivos. Objetivos que, uma vez concluídos, e se forem logo atingidos a nível daquilo que nós estamos aqui a enunciar, assim, de uma maneira muito rápida, irão passar para um outro plano, que é o plano de elaboração do Plano Municipal de Saúde. Portanto, queremos de seguida a essas reuniões criar, portanto, construir, digamos assim, o Plano Municipal de Saúde ligado a esta área, portanto, com pessoas naturalmente ligadas a esta área e que efetivamente possa unificar e dar coerência, digamos, a todo este serviço público que é prestado no nosso concelho. Passando para outra área, na Mata dos Sete Montes, portanto, há uma proposta, portanto, a CDU apresentou uma proposta que foi aceita, no sentido de se trabalhar para que a gestão da Mata dos Sete Montes fosse partilhada, digamos assim,
com o Instituto Nacional, portanto, que é o responsável direto por aquele espaço verde, e em simultâneo, portanto, dar todo o apoio e iniciar todo um trabalho de recuperação dos jardins de entrada da Mata dos Sete Montes. A Mata dos Sete Montes é uma riqueza tremenda que Tomar tem, a todos os níveis, que não tem sido naturalmente devidamente trabalhada enfim, resguardada e feita a manutenção devida, e portanto nós temos essa proposta, que era já para ter havido uma reunião a semana passada com a diretora do Instituto. Não foi possível, porque ela adiou-a para o princípio de maio, mas neste momento já estamos a trabalhar com o apoio, digamos assim, ou nós estamos a dar apoio a uma iniciativa, digamos, num conjunto, digamos, de cidadãos em que estão efetivamente neste momento a fazer, juntamente com o funcionário que lá está e com enfim, algumas pessoas que estão lá colocados em termos de prestação de serviço para a comunidade, portanto, a recuperar o jardim, e efetivamente já começa a haver alguma diferença daquilo que estava para aquilo que está, mas não basta isso, é preciso não só recuperar o jardim, mas é preciso também recuperar e fazer a manutenção de todo o edificado, eventualmente classificar a charolinha e recuperar, esse é também um nosso objetivo, recuperar os lagares de azeite, o lagar de azeite que está lá em ruínas, recuperar o olival e efetivamente avançarmos para o plano de florestação de todo aquele espaço, de maneira a que ele possa ser usufruído e possa ser também uma fonte dinâmica de atividade aqui no nosso concelho. Uma outra área que nós estamos a trabalhar é na Quinta de Marmais. Portanto, na Quinta de Marmais, o viveiro, enfim, tem tido algumas melhorias, já está um bocadinho melhor do que aquilo que está longe de estar como nós gostaríamos que estivesse. A Quinta começou-se a fazer limpeza, digamos, a todo aquele espaço enorme de mais de 5 hectares, começou-se a fazer a poda no olival e aos marmeleiros. Estamos a recuperar os 2 edifícios que lá estão, para que eles possam servir de sede a 2 instituições, ou uma, pelo menos, instituição que pode ter algum interesse, e bastante interesse, em termos económicos, aqui no nosso concelho e na nossa região, e já estão a funcionar lá cursos de formação. Hoje começa um dos cursos de formação de apicultura, que é à noite, portanto são 4 dias, o último dia que é de dia, o resto é um curso pós-laboral. Está a decorrer um curso de formação de jardinagem, dedicado, portanto, em que o público-alvo são os nossos jardineiros, os jardineiros da Câmara Municipal e alguns cantoneiros de algumas juntas que também se inscreveram para esses cursos, mais virado para as questões das podas, portanto, que é um assunto que é sempre polémico aqui em Tomar, e está também a decorrer naquele espaço um curso de formação do próprio Instituto de Formação Profissional. Portanto, portanto, é um espaço que vai ser efetivamente, enfim, trabalhado também para esta área da formação. Falta lá muita coisa que tem a ver com, enfim, toda a cultura de trabalho que a Câmara Municipal tem, e que de facto leva a que o portão está há muito tempo a ser colocado, as grades estão há muito tempo a ser colocadas, a água foi levada até 5 metros do edifício, e agora já não é os SEMAS que levam a água, agora é o domo que leva aqueles últimos 5 metros, e isso faz com que a casa de banho não funcione. Portanto, depois da tarde, todo ali um conjunto enorme de coisas perfeitamente anedóticas, mas que é assim, efetivamente, a cultura e a maneira como se trabalha na Câmara Municipal. A culpa não é dos trabalhadores,
a culpa também não é de Nosso Senhor, portanto, entre o Nosso Senhor e os trabalhadores devem estar os políticos e os dirigentes, com certeza, e a culpa deve ser com certeza desse extrato, porque nem é de quem trabalha verdadeiramente no terreno, nem é Nosso Senhor, que ele também não quer saber disso para nada. Uma outra área onde nós temos atuado é na questão dos cemitérios, ou por outra não temos atuado. Os cemitérios é um lugar, naturalmente, em que, sendo sensível para as pessoas, como é óbvio, pelas suas funções, e infelizmente, quer um, quer outro cemitério em Tomar estão numa situação de grande degradação e que seria impensável em qualquer freguesia estarem. Portanto, qualquer freguesia, a população da freguesia, nunca deixaria os seus cemitérios estarem na situação em que estão os dois cemitérios da cidade, que estão aqui localizados na cidade. Confesso que a única coisa que fiz foi constatar a situação e pedir em novembro, no final de novembro, digamos, solicitar que fosse feito uma planificação para a recuperação, digamos, destes espaços, digamos, tão, enfim, que tocam tanto a sensibilidade das pessoas. Passaram alguns meses, mas eu continuo à espera que, efetivamente, esse plano de recuperação me chegue às mãos ou que seja proposto aos serviços a quem foi requerido. Outras questões, outra área onde já se está a trabalhar é na questão da Feira de Santaria, portanto, nomeadamente na edição deste ano. Na edição deste ano vamos procurar fazer alguma coisa que transforme a Feira de Santaria efetivamente também numa atividade económica. Uma atividade económica, porque é a atividade económica, neste momento, digamos, uma das coisas centrais que nós temos que desenvolver no Concelho de Tomar, se quisermos sair da situação em que estamos. Vamos, fundamentalmente, tentar dar-lhe que ela tenha peso, que ela vá interferir, que ela seja, digamos, mobilizadora e que seja, enfim, que crie expectativas, digamos assim, e que crie movimento a nível do setor primário, particularmente a nível do vinho, do mel, dos frutos secos e do azeite. Portanto, nós pensamos que são tudo, digamos, produtos portanto, que são importantes no nosso território e que é preciso dar-lhe uma dinâmica empresarial e uma dinâmica comercial, digamos, que até agora provavelmente tem sido, ou em alguns setores sim, tem sido feito, mas muito por ação, digamos, individual, de uma empresa, ou de um produtor, ou de outro produtor. Nós gostaríamos que, efetivamente, a Feira de Santaria começasse a ser um elo de ligação, digamos, e um elo de expansão, digamos, do setor primário aqui no nosso território, de tal maneira que este setor, efetivamente, contribuísse, nomeadamente, para a criação de emprego. Não vamos deixar de ter, naturalmente, a feira também mais tradicional, portanto, lá dos divertimentos, enfim, todas as outras coisas, mas vamos concentrá-la toda na Várzea Grande, na área da Várzea Grande, e, portanto, vamos dar-lhe uma dinâmica económica. Sabemos que isso tem criado algumas dificuldades de compreensão a alguns setores, mas, de facto, a Feira de Santaria não pode ser um evento que continue a dar 70, 80 mil euros de prejuízo anualmente, sem que haja depois retorno sequer dessas verbas e desses investimentos. Portanto, vamos tentar que, efetivamente, se torne num evento, digamos, dinâmico em termos de comércio. Outra questão, nas áreas que nós temos tido atuação, é no mercado municipal. No mercado municipal, portanto, há aqui um conjunto de coisas que nós podemos, de uma maneira simples, dizer. Ou seja, o Gabinete de Economia Local, agora é assim chamado, fez a aquisição de todos os equipamentos necessários para o mercado municipal. Portanto, tudo aquilo que é equipamentos necessários
para fazer o equipamento está feito. Não há, portanto, aquilo que não está neste momento é o edifício, em termos de construção civil, feito para que esses equipamentos possam ser colocados. A preparação também administrativa, da ocupação, digamos assim, do edifício recuperado, também está toda feita. Portanto, todo o levantamento dos vendedores, a distribuição de lugares, das bancas, dos talhos, das bancas de peixe, tudo isso está tudo feito, tudo atribuído, toda a gente sabe, toda aquela gente que está no mercado, na tenda, sabe exatamente o sítio para onde vai vender, portanto, tudo isso também está feito. Também, nesta preparação de transição para a abertura, que, como sabem, a Sra. Presidente disse em Assembleia Municipal que seria a 25 de Abril, também fizemos todo o trabalho em termos do pagamento das taxas, digamos assim, de utilização de venda, digamos, portanto, tudo isso, e nós, em 2013, em dezembro de 2013, e relativamente a 2013, havia uma dívida de cerca de 26 mil euros à Câmara Municipal dos vendedores dos feirantes, e dessa dívida de 2013, neste momento, é um pouco mais que 8 mil. Portanto, conseguimos fazer uma redução muito grande em termos portanto, da dívida que existia dos feirantes para com o município. Já fizemos uma reunião com a Associação de Feirantes do Distrito de Santarém, que correu bastante bem. Já temos promovido e tem-se feito ações primeiro pedagógicas e agora já menos pedagógicas e mais já, digamos, de fiscalização mesmo do mercado, particular no mercado das sextas-feiras, do mercado semanal, através dos fiscais da Câmara Municipal de Tomar. Temos preparado o processo de funcionamento da feira semanal após a abertura do novo edifício, portanto, falta efetivamente abrir o novo edifício. O abrir o novo edifício depende fundamentalmente, e se não está feito, digamos que tem aqui 3 ordens de razões para não terem sido cumprido o prazo que foi referido pela Sra. Presidente em Assembleia Municipal. É o facto de termos alargado bastante mais a zona de intervenção. Portanto, alargou-se quase para o dobro a zona de intervenção, a área de intervenção, digamos assim, do mercado. E essa é uma razão objetiva para que, naturalmente, se a área passa para o dobro, naturalmente precisa de mais tempo ou de mais trabalhadores, uma coisa ou outra. A segunda depende com a falta de dinheiro da Câmara Municipal, ou pelo menos de dinheiro para o mercado municipal, que é responsável, por exemplo, muitas vezes o trabalho quase que ter que parar porque os trabalhadores não têm cimento, por exemplo, ou não têm tijolos. E naturalmente que isto, quer dizer, se realmente as pessoas não têm material para poder aplicar, não podem naturalmente avançar com a obra. E o terceiro aspecto tem a ver, e se calhar é até o mais relevante, com a própria organização, digamos, o trabalho que está distribuído ao DOM. Portanto, houve nestes últimos 15 dias 2 reuniões alargadas, portanto, em que participou o DOM, financeira, com várias pessoas responsáveis, com o vereador Rui Serrano e com o Sr. Presidente, uma delas, comigo, e, portanto, digamos, para nós hoje é claro que ou há, efetivamente, uma aposta efetiva na reabertura do mercado e é, efetivamente, destacado para a obra um grupo de trabalhadores, um conjunto de trabalhadores fixos naquele objetivo de recuperar o edifício com um determinado prazo de mercado. Ou trabalha-se como se tem vindo a trabalhar, em que aqueles trabalhadores estão ali, mas em qualquer momento são chamados para outras tarefas e, portanto, digamos, a obra tem que parar. Portanto, e andamos ali assim, num serviço em que o DOM
assume ou tem vindo a assumir responsabilidades em tudo o que é sítio, desde exposições que se queiram fazer, festas que se queiram fazer, tudo, mesmo quer em freguesias, quer aqui na cidade, e, portanto, se, por exemplo, nós temos 2 eletricistas e 3 ajudantes, eles ou estão a montar a parte elétrica das exposições e depois a desmontar a parte elétrica das exposições, ou estão a fazer a parte elétrica do mercado. Nos 2 lados não podem estar. E, portanto, esta é, de facto, uma opção política clara que cabe, efetivamente, ao Executivo tomar. A opção da CDU é, como toda a gente sabe, que o mercado deve abrir urgentemente e que toda a força deve ser dada e todo o empenhamento deve ser dado na reabertura do mercado. Se não for esse o caminho, naturalmente que a CDU, inclusivamente, terá que repensar as suas responsabilidades que assumiu a nível do mercado municipal. Portanto, a CDU não está disponível para assumir responsabilidades, sempre lhe disse, desde que não lhe sejam dadas condições para trabalhar. E, de facto, neste momento, nós dizemos que a nível do mercado não está a ser dada à CDU e ao vereador da CDU as condições necessárias para que, efetivamente, a reabertura do mercado possa ocorrer em tempo útil. Sem essas condições, não nos parece que, inclusivamente, a CDU deva continuar a ter a responsabilidade do mercado municipal de Tomar. Pronto, e estas eram as questões, digamos, o balanço, assim, enfim, largo e assim, a correr destes 6 meses por onde nós temos andado. É óbvio que isto só poderia, já é muito para, digamos, para as condições que existem de trabalho, mas queremos também dizer mais 2 questões que nos parecem, falar em 2 questões que nos parecem de grande importância para, efetivamente, o trabalho que se pode vir a desenvolver a nível do município de Tomar. Uma é que, e a CDU já apresentou também à Sra. Presidente uma proposta nesse sentido, é urgente, é indispensável que a situação económica e financeira do município seja devidamente ponderada e estudada de uma forma séria, profunda e que permita efetivamente reestruturar, elaborar um plano de reestruturação da dívida e de pagamento dessas dívidas. Nós não podemos continuar a tratar este assunto, irmos dizendo que há coisas, enfim, que não há dinheiro, mas tem que haver coerência nisto tudo. Portanto, não pode haver, quer dizer, se não há dinheiro, não há dinheiro. E, portanto, o que houver tem que ser muito bem ponderado, muito bem estudado, tem que haver muita sensatez aonde é que eu vou aplicar, então, o pouco de dinheiro que tenho. E se não fizer isto, as pessoas, certamente, e a população não percebe que umas vezes há dinheiro, mas depois já não há dinheiro. Quer dizer, não há dinheiro para se comprar as coisas necessárias para o mercado abrir, mas depois há dinheiro para outro tipo de coisas. Portanto, e isto, efetivamente, são opções políticas claras, que não vale a pena nós continuarmos a escamotear que não são opções políticas, quer dizer, não é nenhum fatalismo, as pessoas, efetivamente, quando têm que optar entre 2 soluções, de facto, para o bem e para o mal, têm que optar. E optam por aquela que, efetivamente, acham que é mais importante. E não vale a pena a gente dizer que são as 2 importantes e depois acaba por se optar por aquela que, afinal, também é, na ótica da CDU, menos importante, mas é aí depois que se vai, efetivamente, avançar. Portanto, nós apresentámos uma proposta à Sra. Presidente para que este trabalho, que pensamos tem que ser feito seriamente, com tempo, não é uma coisa que se faça numa semana, nem em 15 dias, mas é preciso, efetivamente, termos a ideia clara de quais são as dívidas da Câmara, quais são, que planos de pagamento, como é que se pode reestruturar a dívida, como é que é a questão do Parque D. A gente fala todos os dias no Parque D, mas não há, efetivamente, caminhos abertos para solucionar a questão da dívida do Parque D. Temos outras questões complicadas. Ainda recentemente tivemos conhecimento que haverá, neste momento, já cerca de 1.700.000 euros de faturas não contabilizadas, desde 2012. Portanto, isto são tudo verbas que aparecem, mas que não estão devidamente postas
em cima da mesa, devidamente equacionadas, devidamente articuladas, de maneira que se encontre efetivamente um caminho para resolver esta situação que, do ponto de vista da CDU, é a questão mais importante que o município tem para resolver. Porque se esta situação não for resolvida, a situação vai-se agravando, vai-se deteriorando e pode chegar a uma situação de completa paralisação da Câmara Municipal de Tomar. Portanto, não vale a pena a gente andar aqui a querer, digamos, tapar o sol com uma peneira, portanto, porque se estamos a iludir alguém, é a nós próprios que nos estamos a iludir. Não estamos a iludir os outros, estamos a iludir-nos a nós próprios. É um problema real, gravíssimo, e que a Câmara Municipal portanto, tem que saber agarrar e trabalhar e encontrar soluções para o problema. E este problema prende-se com outra questão, que também já agora queríamos aqui levantar, que são os dados que foram revelados, ou enfim, documentos, que foram entregues na reunião do Conselho de Educação e que, uma vez mais, também, e infelizmente, vem dar razão às preocupações que a CDU há muitos anos vem manifestando acerca desta situação. Portanto, trata-se de um conjunto de documentos que foram debatidos a nível do Conselho de Educação na semana passada, portanto, elaborados muito numa ótica da rede escolar, mas para a CDU é evidente que aquilo são dados importantes para a rede escolar, mas não é aí que nós queremos ficar. Portanto, esta discussão e a análise daqueles dados levam-nos a outras situações e a outras preocupações. E outras situações que nos podem, assim, de uma maneira muito rápida, e para não estarmos aqui a perder assim, muito tempo, e gastar muito tempo também aos jornalistas, dizer que, por exemplo, em termos de jardins de infância, nos últimos 6 anos, houve um decréscimo de 23% de crianças nos jardins de infância. Ou seja, perdeu-se na rede pública cerca de 190 crianças em 6 anos.